Se você gosta de signo, gosta de tarô, se você é do signo de touro ou conhece alguém do signo de touro, fica comigo aqui nesse vídeo, porque eu vou te trazer algumas tendências, algumas energias aqui para o mês de junho, tá? A gente vai ver como vocês chegam até mim, a gente vai ver o que pode ter de desafio no mês de junho para vocês, o que tem de energia mais favorável também, como desenrola o mês e um conselho do tarô, tá? Meu nome é Thaís, do canal Tarô em Dupla. Esse mês eu que vou fazer a leitura para vocês. E se você gosta de tarô, gosta de signo, conhece alguém também de touro que pode estar precisando de uma mensagem, de uma orientação, manda esse vídeo, encaminha o vídeo, compartilha e fica comigo aqui até o final para entender toda a mensagem, tá bom? Vamos lá, signo de touro. Vamos ver como vocês chegam. Como estão os taurinos que chegam nesse vídeo agora? A carruagem, 4 de ouros e um 8 de espadas. Movimento guiando o mês, né, de touro. Movimento trazendo aqui mudanças, né? Toda vez que a gente vai em direção a algum lugar, necessariamente a gente está deixando algo para trás. Isso é natural. E isso é positivo, vocês estão buscando o desconhecido, buscando o novo, buscando uma subida de patamar, uma subida de nível, né? Porque aonde estava, neste momento não agrega mais, né? Do jeito que estava, pode até estar bom, mas eu quero mais, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero evoluir, eu quero subir, tá? Então essa energia marca o início da leitura. A carruagem é uma carta muito positiva, que traz o rumo à vitória, né? Então é pegar a estrada em direção a novas conquistas e em direção à satisfação, em direção à vitória, tá? Existe, claro, ainda alguns pontos que segura touro, tá? 4 de ouros traz aqui um certo apego, uma necessidade ainda de buscar e de ficar aonde traz a estabilidade, aonde traz segurança, né? O 4 ele fala de tudo que é o quadradinho, né? Então de tudo que tá dentro do meu quadrado, de tudo que eu posso, segurar. Ele pisa aqui nas duas moedas, ele segura a outra, quando não tem mais onde colocar, coloca em cima da coroa. Tudo que eu quero manter perto de mim para que eu possa me sentir seguro. Então essa necessidade de segurança, de estabilidade de touro, pode segurar um pouquinho esse movimento que a carruagem quer fazer, tá? Mas eu entendo que não o suficiente para impedir o movimento, porque do outro lado a gente tem o 8, né? O dobro aqui do 4, então em termos de potência, de força, é maior. O 8 de espadas, que fala aqui sobre superar os medos, se elevar, estar acima de qualquer julgamento, do que te segurou até agora, do que te impediu de movimentar, te impede ainda para alguns, né? A opinião alheia e o próprio auto-julgamento, né? Do tipo assim, será que é isso mesmo? Será que o caminho tá certo? Mas aqui, o 8 de espadas, ele traz uma elevação, ele traz uma superação. É quando tem coragem o suficiente aqui para vencer as barreiras, né? Porque aqui, na verdade, percebe que não tem nada que de fato segura ela de se movimentar. Então é só tirar a venda dos olhos e realmente caminhar,
né? Realmente em direção ao novo, que é onde esse carro está levando, direcionando vocês. Então a gente começa com uma energia aqui bem bacana, bem positiva, dinâmica, né? Para o mês de junho para vocês. Então vamos ver o que tem ainda de desafio, o que pode ser uma barreira aqui para os taurinos e o que vem também como força de solução para vocês. Mais favorável, né? Desafio e o que tem de energia mais favorável. No desafio, o pajem de copas, então a gente pode ter ainda uma certa insegurança, né? Uma certa instabilidade emocional, às vezes a dúvida, será que eu confio, será que eu acredito, será que é isso mesmo que eu quero, será que eu vou sustentar, né? Porque o pajem, ele traz um pouco dessa instabilidade emocional, então eu acredito desacreditando, né? Eu quero, mas eu tenho um pouco de medo, eu tenho um pouco de receio. Então o pajem, ele flutua um pouco nessas emoções e pode beirar às vezes acho que eu não vou, então pode beirar sim um querer desistir, ou um medo, né? Às vezes até um pouco da falta de fé aqui, sabe? De mesmo sem enxergar o final dessa minha estrada, é acreditar que lá eu vou encontrar um lugar seguro, que do outro lado eu vou encontrar um lugar que me faça feliz, pessoas que vão me trazer também bem-estar, né? Que eu vou me sentir confortável nesse ambiente, nesse novo lugar, com essas novas pessoas. Então o pajem, ele fica, é aquela criança no primeiro dia de aula, sabe? Que não sabe o que vai encontrar, não sabe se vai ser bem recebido, não sabe se vai se divertir, né? Se vai querer ir embora, se vai conseguir ficar. Então todas essas oscilações emocionais aqui podem ser um obstáculo aqui para touro, mas vamos ver. No positivo, a gente tem um 6 de copas, e o 6 de copas aqui, ele fala sobre se doar, ele fala sobre se entregar, né? Então, eu entrego o que eu tenho de melhor e eu contribuo com o meio dessa forma, eu me dou. Não estar muito preocupado aqui sobre o que vai receber de volta por enquanto, e sim o que você tem para entregar, sabe? Qual é a sua contribuição no mundo, ou na empresa, ou na família, ou no relacionamento? O que você pode oferecer do seu melhor, tá? Mesmo que ainda tenha aqui uma certa insegurança para saber o que vai receber de volta, ou qual resultado terá, o que você pode ofertar do seu melhor, né? Do que você já construiu, do que você já conquistou. Realmente abrir mão temporariamente aqui de expectativas mais concretas, tá? Porque é um novo que não sabe ainda quão estável e seguro vai ser. E tudo bem, nesse primeiro momento ainda está no campo das ideias, ainda está vencendo crenças, né, padrões, e faz parte ficar um pouco incerto e inseguro. Mas se você fizer a sua parte, se você entregar o teu melhor nessa situação, nessa relação, nessa nova etapa, você começa a ficar mais autoconfiante, porque o que é a autoconfiança, né? O que é, na verdade, quando você confia em alguém? Quando alguém normalmente combina algo com você e cumpre, você confia nessa pessoa, né? Ou quando essa pessoa combina algo com você e não faz e não cumpre, fica difícil confiar, você começa justamente a desconfiar. Então, como que você também cria, nutre a sua autoconfiança? Quando você faz um combinado e você cumpre,
tá? Então pode ser um combinado com você, pode ser um combinado até com outra pessoa, ou com uma situação, uma promessa, um combinado que você faz com você mesmo e você cumpre, você entrega, você fica mais autoconfiante. Então quando você está mais autoconfiante, você está vencendo todas essas barreiras aqui, tá? Então é um caminho que vai sendo construído, né? Vamos ver então como é que desenrola o mês para vocês com esse mapa, né, que a gente está desenhando aqui. Como desenrola o mês aqui para os taurinos. 7 de paus. 5 de ouros. 3 de paus. Então, lembra que eu falei, né? É um caminho a ser construído. É ainda sobre provar qual é o teu lugar. Você já sabe o que você tem para entregar. Aí você precisa agora que essas outras pessoas vejam também, tá? O que você tem para entregar e o quão valoroso é o que você tem para entregar. Então aqui fala sobre vocês lutando para estabelecer o teu lugar, estabelecer o teu território. Aqui ele está defendendo o território, tá? Aqui eu batalhei para estar aqui e eu vou fixar raízes, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou enfrentar, tá? Pode ser, como eu disse, que ainda não seja estável, ainda não esteja assim seguro como vocês gostariam ou como vocês até necessitem nesse momento, tá? Mas é um caminho, vocês estão percorrendo um caminho. Então, um certo momento aqui de brecar os gastos excessivos, o desgaste excessivo também de vocês, porque é uma carta que também fala sobre saúde, tá? Então não se desgastem tanto, não gastem tanto, não desperdicem tantos recursos, porque aqui é como se fosse um mês de alguns ajustes até tudo ganhar forma novamente. Quando você está de mudança, até colocar tudo no lugar, é preciso ir com calma, é preciso ir com cautela. Eu vou ajeitando aos pouquinhos, tudo vai ganhando forma aos pouquinhos, né? E aqui vocês olhando lá na frente. Eu não estou olhando hoje, eu não estou olhando ainda os resultados que eu vou ter já no mês de junho. Junho é o mês de movimento para vocês, é o mês de mudança para vocês, mas ainda não está tudo no seu lugar, tá? Então eu ainda estou olhando lá adiante, eu ainda estou olhando à frente para ver ainda onde eu posso chegar, né? Eu ainda não estou vendo o fim da minha estrada. Eu estou em movimento, eu estou indo rumo a algum lugar, mas eu ainda não cheguei. Eu ainda não estou vendo o fim da estrada, eu ainda estou buscando ao longe aonde eu vou chegar e enfrentando com coragem, com determinação, acreditando. Todo o 7 fala sobre acreditar, sobre persistir, sobre insistir, tá? E nesse mês, por enquanto, puxar um pouquinho o freio, desacelerar um pouco para que tudo vá se reestruturando novamente, para que tudo vá ganhando forma, para que tudo vá ficando mais sólido e palpável, tá? Sem que vocês deem passos maiores do que a própria perna, tá? Deixa eu dar um conselho aqui para Touro. Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela se mantém serena, ela se mantém tranquila, ela coloca amor em tudo que faz. Então, quando eu falo aqui, ó, do vocês entregarem o que vocês têm de melhor no 6 de Copas, é sobre agir dessa forma como uma Rainha de Copas, tá? É sobre colocar o teu coração, estar na presença, fazer tudo de bom grado, sabe? Tudo de boa vontade, mesmo que ainda o retorno não esteja sendo como vocês gostariam. A Rainha de Copas, ainda assim,
ela é acolhedora, ela é amorosa, ela é nutritiva. Se eu consigo nutrir uma terra, ela vai brotar frutos e flores mais saudáveis, tá? Então, essa capacidade, esse poder de nutrição vai render bons frutos lá na frente, tá? Então, toda a sensibilidade, toda a amorosidade, toda a fé, né, de entender, acreditar, confiar que isso vai render, que vai prosperar, que vai crescer, porque eu estou dando o meu melhor, tá? Deixa eu ver fundo do deck aqui. A força, tá? A força para mim ela tem muita energia aqui também desse 7 de paus, porque tá falando sobre não desistir, tá falando sobre dar o seu melhor, tá falando sobre enfrentar, tá falando sobre lutar, sobre colocar a sua energia toda direcionada para um propósito, com foco e com determinação, resistindo a esse momento, olha, resistindo ao momento de desaceleração, tá? O 8 de espadas, novamente, olha, o 8 de espadas saiu aqui na primeira linha, como energia positiva do jogo, tá? Aqui fala, e olha como aqui, olha que interessante, nessa imagem, nesse tarô, ainda está entre as espadas, ou seja, eu sei que eu sou capaz, né, de sair daqui, de crescer, de evoluir, mas nesse tarô ela já se elevou, ó, tá? Então já está acima das espadas, eu não estou mais presa, eu não me sinto mais prisioneira a nada nem a ninguém. Eu venço os desafios, eu venço os medos, eu venço a minha insegurança e eu me elevo num ato de coragem e de fé, né, e de estratégia, porque espadas tem muito sobre, peraí, eu não estou dando um tiro na água, né? Eu não estou apostando em nada incerto. Eu calculei, eu me organizei, eu penso sobre isso já há bastante tempo. Então eu sei o que eu tenho que fazer. Eu só preciso da coragem de realizar. E aqui ganha a coragem e faz e realiza, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês. Uma força do oráculo dos orixás. Orixás são forças da natureza que nos guiam, nos protegem, nos orientam. Vamos ver. Eu vou escolher um só, tá? Vamos ver qual que vem aqui para Touro. Xangô, justiça e equilíbrio. Você é merecedor, merecedora daquilo que semeia. Haja com justiça e generosidade, e os céus enviarão o que você precisa. E lembre-se, quem deve paga e quem merece recebe. Por isso, antes de pedir justiça, peça a Xangô que livre você das injustiças. Xangô, o orixá da justiça. Por que fala isso, né? Antes de pedir justiça, peça a Xangô que livre você das injustiças. Quando você pede justiça a Xangô, você tem que estar muito certo que você também está agindo na justiça, porque ele vai ser justo com os dois lados, tá? Mas aqui fala que você já é merecedor daquilo que está semeando. Continue agindo com justiça e generosidade e os céus enviarão o que você precisa, tá? Portanto, confie, confie, uma energia muito poderosa, muito forte aqui, certo? Touro,
É isso que eu tenho para vocês. Se você ficou comigo aqui até o final, muito obrigada. Um beijo. Se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários, curte, compartilha o vídeo. Se você ainda não é inscrito, fica aqui o meu convite para vocês se inscreverem. E esqueci de falar no início do vídeo, mas se você quiser também uma leitura individual, uma leitura particular, aqui na descrição do vídeo tem o meu contato, tem o contato da Letícia, tá bom? Eu sou terapeuta integrativa, a Letícia é terapeuta energética e aqui também tem o nosso contato das nossas outras redes, caso vocês queiram conhecer mais sobre o nosso trabalho, entrar em contato, fiquem à vontade também, tá bom? Beijo!